E nós estamos de volta com o Zoom de Notícias, com a presença do professor Reynoldo de Souza, paraibano de Santa Luzia, que é coordenador do Departamento Nacional de Museus dos Municípios. Professor, qual a importância da criação dos museus dos municípios? Kessia, o Museu dos Municípios é uma ideia que nasceu no âmbito da União Brasileira de Municípios, com o objetivo de proporcionar um resgate das manifestações culturais de cada município e, ao mesmo tempo, ser o veículo capaz de possibilitar a exposição da história, das tradições, dos filhos ilustres de cada município em cada estado. E, na capital, o Museu dos Municípios será a casa representativa das manifestações culturais, das tradições de cada município que compõe uma unidade da federação. É este que é o escopo do projeto lançado no âmbito nacional pela União Brasileira de Municípios. E como deverá se dar essa instalação desses museus? Primeiramente, nós continuaremos realizando em cada capital do Brasil o que fizemos recentemente aqui em João Pessoa. E o que fizemos aqui em João Pessoa? Nós convidamos, através do Departamento de Comunicação, com apoio do Departamento Jurídico da UBAM, todas as instituições formadoras de apoio, de estímulo às manifestações culturais, de registro da cultura, como o IFAM, no nível federal, no plano estadual e no plano municipal. Ou seja, cada instituição, cada órgão que é fazedor do registro da cultura, das manifestações, das tradições, etc., vieram para uma reunião aqui na sede estadual da UBAM em João Pessoa. E na ocasião, com o presidente da Casa do Museu José Américo de Almeida, de Campina Grande, de outras cidades da Paraíba, nós apresentamos este projeto e ali, naquela oportunidade, nasceu a comissão que irá redigir o projeto final para a instalação do museu em um próprio que está sendo consultado para uma negociação na Avenida João Machado, aqui mesmo em João Pessoa. De modo que nós expusemos a ideia no plano federal, no Ministério da Cultura, recebemos o apoio do Ministério da Cultura para esta iniciativa privada através de uma instituição que não tem fim econômico, mas é uma instituição privada que é a União Brasileira de Municípios com este objetivo. Fizemos a reunião e criamos já uma comissão organizadora do museu. E à semelhança disto, estaremos logo no início de janeiro, já dando encaminhamento a outras reuniões, como por exemplo em Natal, teremos em janeiro, no mês de fevereiro em São Luís, no Maranhão, com apoio das suas respectivas governadoras. Professor, e como deverá ser o espaço físico desses museus? Nós estaremos pesquisando em cada capital, como por exemplo aqui em João Pessoa, tem um casario de muita tradição na Avenida João Machado. Estaremos em contato, na sequência dos contatos já mantidos com os herdeiros daquela localidade, para ali instalarmos o Museu dos Municípios da Paraíba. No caso, por exemplo, de Natal, no Rio Grande do Norte, existe ali, numa área chamada Bairro da Ribeira, uma estação do século passado, que está desativada, estação de trem de ferro, está desativada aquela estação, um prédio lindíssimo, de uma estrutura lindíssima, que nós vamos reivindicar para a instalação do museu, ou seja, um espaço amplo que permita, que possibilite a visitação, especialmente do estudante no nível de segundo grau, primeiro grau, e também de toda a população, de toda a sociedade de cada capital e, vale dizer, das cidades do interior de cada respectivo estado. Além das capitais brasileiras, o museu também será instalado no Distrito Federal, não é isso? É verdade. Embora alguém pudesse dizer, Museu dos Municípios, o Distrito Federal não tem município, porque tem uma estrutura diferenciada. Entretanto, o Distrito Federal também tem sua história, embora uma história recente, mas existem ali no Distrito Federal algumas cidades que compõem hoje o território do Distrito Federal, que já existiam anteriormente, como a cidade de Lusiânia,
como a cidade de Planaltina, que tem já mais de 300 anos, a cidade, inclusive, que abrigou a Comissão Cruz, que foi a comissão que, em 1875, realizou a primeira expedição científica para localizar a futura edificação da capital da República. É também em Planaltina que nós temos o lançamento da pedra fundamental para a construção da nova capital do Brasil, que foi realizado no dia 7 de setembro de 1922, a mando do então presidente Epitácio Pessoa, que era paraibano. Então, Juscelino Kubitschek, que tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, na realidade ele foi o grande executor, o sonhador para a realização de algo extraordinário, que foi a construção de Brasília. Mas Brasília tem história, Brasília tem tradição, tem as suas cidades satélites e, portanto, nós precisamos também realizar ali o museu. Vamos discutir com o presidente da UBAN, o nosso querido Leonardo Santana, com o Moisés no departamento jurídico e com outros próceres da UBAN, sobre, evidentemente, a oportunidade do nome, se seria efetivamente Museu dos Municípios do Distrito Federal ou Museu das Histórias do Distrito Federal. Nós vamos consultar, inclusive, o doutor Luizmar Rezende, que é uma figura exponencial que compõe a nossa União Brasileira de Municípios, para termos esse cuidado na gerência de um nome que seja um tradutor da essência filosófica daquilo que deve ser a manifestação da cultura e das tradições, das brasilidades desses muitos Brasis, como certa feita falou e novamente repetiu o Joaquim Nabuco, se referindo aos Brasis que compõem esse nosso grande Brasil. Professor Renaud, que é um profundo conhecedor da história brasileira, já deu para a gente perceber. Professor, qual a importância do museu para a história, não do passado brasileiro somente, mas do futuro do Brasil, do futuro dos municípios brasileiros? Na realidade, quando nós esboçamos o fundamento filosófico para a excelência da necessidade da implantação dos museus do município, nós registramos museu vivo do município, museu vivo da história, como fizemos há algum tempo passado lá na cidade de Santa Luzia, quando criamos a Fundação Museu Comunitário de Santa Luzia. À época nós tínhamos ali uma pessoa extraordinária que foi o Jeová, o nosso secretário-geral na Fundação, onde nos momentos culminantes da história do Brasil, pessoas foram vestidas a caráter para expor de uma maneira viva aquele momento da história. Ou seja, o resgate da história, para, no dizer de Arnold Toynbee, você poderá ter a construção do seu futuro se você não destruir a história do seu passado. Muito importante. Professor, antes de agradecer a presença do senhor, eu queria que o senhor deixasse o site da UBAN para quem quiser mais informações sobre a criação dos museus dos municípios. Eu gostaria de deixar o nosso site, que é o tradicional www.ubam, que é uban.com.br. Você abrindo o site, você tem já ali uma série de notícias sobre a criação dos museus dos municípios. Mas eu gostaria também de acrescentar, como complemento à sua pergunta anterior, que o ânimos que nos leva a esse estímulo, a esta busca, inclusive do apoio do governo federal através do Ministério da Cultura, é que nós precisamos entender que o que deve animar a educação é a cultura e não o contrário. Hoje nós temos uma defasagem enorme no Brasil no que se relaciona à educação. Até porque temos advogado, e eu tenho insistido com a própria área do Ministério da Educação, que mudou a nomenclatura de Secretaria de Educação Superior para Secretaria de Ensino Superior. Ora, veja que a defasagem do que se discute nas escolas, os diretórios acadêmicos, não há uma discussão aprofundada da história, das tradições, da cultura, das lutas democráticas, o ideário na construção de algo que seja duradouro. Ora, você pode ter ensino sem ter educação, pode ter ensino e educação sem ter cultura,
Mas é impossível você ter o registro e a manifestação da cultura que não se traduza em educação e, por consequência, ensino. Esse é o escopo maior da essência filosófica. Eu queria fazer uma convocação a você que tem a oportunidade de nos ver, de nos ouvir através então dessa reportagem, que reúna, primeiro, a reflexão, depois aquilo que você pode contribuir na busca de uma história, na busca de um ideal, na busca de um sentimento. Seja um poeta de você próprio, e se você se transformar numa poesia, você será também assim bem recebido para ser um vetor importante na construção de um museu vivo para o registro do que foi passado e que é importante na construção do futuro. Eu agradeço a presença do professor, que não nos concedeu uma entrevista, mas sim uma aula, não é, professor? Muito obrigada. E a gente volta no próximo bloco.